Estamos vivendo como é que fala? Uma temporada de estudos, né? Falando sobre os frutos do Espírito. Eu tive o privilégio de ouvir os irmãos pregando anteriormente, falando sobre os gomos iniciais do fruto, né? Nós já estamos caminhando para o final aqui. Esse é o 7º fruto que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre fidelidade. Aprove o Senhor que a gente estivesse aqui hoje para falar sobre fidelidade, para meditar um pouquinho sobre fidelidade. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio, né? Perdão. Meu negócio estava comendo um pedaço do texto aqui. Contra essas coisas não existe lei. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Como já foi bem explicado aqui nas mensagens anteriores, o fruto é um só. O fruto do Espírito. Está no singular, né? Mas o fruto do Espírito o fruto é um só. Mas as características desses frutos estão aqui divididas em 9 partes, né? A gente usou o exemplo, as irmãs, se eu não me engano, foi a primeira que fez isso, foi a Roselena. Ela usou a laranja, né, a mexerica como exemplo, e ela falou que são 9 gomos, né? E é verdade, são 9 partes do mesmo fruto. 9 gomos, 9 características. E como é para a gente desenvolver essas 9 características? Colocar em prática essas 9 características, viver essas 9 características. É fácil para você? Para mim não é não. Mas vocês creem que é possível? Em Cristo é possível. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar de fidelidade. Hoje a gente fala de um dos atributos de Deus. Deus é fiel. A gente cantou isso aqui. Em 2 canções, se eu não me engano, falou diretamente da fidelidade de Deus. Exaltou a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Essa é uma das suas características. Essa é uma das suas identidades. A fidelidade de Deus. Atributo do Senhor. Ela é uma das suas principais características. Características que o Espírito Santo pode desenvolver em mim e em você. Por nós mesmos, dificilmente a gente consegue ser fiel genuinamente. Às vezes a gente é fiel em determinadas áreas da nossa vida, às vezes a gente é fiel em determinados aspectos, mas ser fiel genuinamente, ser fiel em todas as áreas, a gente precisa, única e exclusivamente, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque a nossa natureza é pecaminosa. As nossas vontades tendem ao erro, tendem ao pecado, tendem a satisfazer a nossa carne. Isso é normal. Isso é normal. É normal, irmão, você ser tentado a mentir. É normal você ser tentado a errar, a fazer algo errado. Isso é normal. Faz parte da nossa natureza. Mas tem que ser normal também. O Espírito Santo bradar no meu e no seu coração. Tem que ser normal também. A voz do Espírito falar audivelmente ao seu coração. Isso não é para você. Isso não é o correto. Não é isso que você tem que fazer.
tem que ser normal também. Se não for, tem alguma coisa errada. Aí sim tem alguma coisa errada. Nós precisamos desse Espírito Santo de Deus para falar aos nossos corações, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento e para nos levar a viver essa fidelidade. A fidelidade proposta de Deus é uma fidelidade de uma vida, uma fidelidade genuína, onde não há espaços para dúvidas, mesmo quando tudo ou todos estão na direção contrária. Quem já sentiu paz aqui, em meio a situações onde tudo dizia que ia dar errado? Onde todo mundo estava falando algo contrário, mas você sentia paz em fazer algo que Deus colocou no seu coração. Onde, de repente, melhores amigos falavam assim, você é louco, fazer um negócio desse. Você não vai reagir a isso. Você não vai fazer nada sobre aquilo. Mas o Senhor te dava paz para você simplesmente descansar. E ir contra a natureza. Contra a natureza do mundo, vamos dizer assim. A vontade das pessoas, a vontade da maioria. É o Espírito Santo de Deus que tem esse poder para falar aos nossos corações nesses momentos. Porque a gente é ansioso, né? Porque a gente fica querendo reagir da melhor maneira, agir sempre de acordo, né, com aqueles que estão à nossa volta. Afinal, a gente não quer desagradar ninguém, a gente não quer ir contra ninguém. Se a gente puder obedecer ao Senhor e estar bem com todo mundo que está à nossa volta, é o melhor dos mundos, é a melhor situação. Mas o Evangelho, muitas das vezes, nos coloca em situações que isso não vai ser uma verdade. Muitas das vezes. As nossas atitudes em Cristo, as nossas atitudes em obediência à palavra, ela vai contra as práticas de muitos aqueles que vivem à nossa volta. Muitos. E às vezes até dentro da igreja. Às vezes até a gente fala muito assim, a gente, né, sempre pensa nos amigos do trabalho, nos ímpios, né, que não conhecem a Cristo, nas pessoas que têm outras práticas. Mas às vezes é dentro da igreja. Às vezes é no nosso meio que a gente mais tem relacionamento. Aqui. O Espírito Santo de Deus brada no seu coração, fala, e a maioria está pensando contra. Mas Ele te dá paz, né? Ele te dá paz, tranquilidade, para poder tomar a decisão correta, para poder agir da maneira correta, para poder obedecer. A Bíblia, ela nos dá muitos exemplos da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é algo esplêndido, algo grande, algo que muitas das vezes a gente pode pensar que é impossível para mim e para você alcançar, ou agir como, fazer igual. Mas o Senhor nos dá muitos exemplos que é possível. Primeiro Ele confirma para a gente quem Ele é. Quem Ele é. Deuteronômio 7, versículo 9, diz assim: saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e os que guardam os seus mandamentos. Ele é fiel, comigo e com você, até 1000 gerações. Olha a promessa de Deus. Olha que linda essa promessa. Ele é fiel. A gente aprendeu aqui na igreja, eu posso falar que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que muitos também, de repente outros já vieram, já aprenderam fora e só tiveram esse ensino reforçado, mas eu posso falar sem medo que eu aprendi aqui. Né, Pastor Flávio, agora a gente até parou um pouco de falar nisso, né, mas a gente falava muito nisso. O lema, a missão dessa igreja, né, estabelecer uma cultura de bênção. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende o que é estabelecer uma cultura de bênção. Você ter consciência que as atitudes, você ter consciência que o seu
proceder hoje vai influenciar nas suas gerações futuras. Alguns aqui são pais, mães, outros são jovens, ainda vão ter seus filhos, outros já são avós. Você já parou para pensar que a sua atitude tem influência direta na vida do seu bisavô, na vida do seu bisneto, desculpa. Bisavô ficou lá atrás. Na vida do seu bisneto. Na vida daquele neto que você nem vai conhecer de repente, que é filho do filho do filho do seu filho. Que muitas das vezes a gente não vai conhecer. Mas a sua atitude hoje, a sua fidelidade ao Senhor hoje, vai fazer diferença na vida dele, daqui a anos, centenas de anos de repente. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Que ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Quanto dá 1000 gerações? Quantos anos dá 1000 gerações? Já pararam para pensar assim, fazer uma continha básica? Se as gerações mudarem aí de, vamos dizer assim, de 30 em 30 anos, né? 25, vamos botar um pouquinho menos aí, vamos dizer que a gente, né? Todo mundo tem filho rapidinho aí. As gerações mudam de 25 em 25 anos. Multiplica por 1000. Quantos anos a sua fidelidade a Deus pode influenciar? Deuteronômio 32:4 diz assim: o Senhor é a rocha, o que ele faz é perfeito, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Esses textos que eu estou lendo aqui, é para a gente não ter dúvida da fidelidade de Deus. São só 4 exemplos que eu peguei aqui. No Novo Testamento tem um texto lá em Hebreus 10, 23, que diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu não sei qual promessa você está esperando. Eu não sei qual promessa ainda não se cumpriu na sua vida. Eu não sei qual promessa você ora. Eu não sei qual promessa você clama. Eu não sei qual promessa você chora. E eu não sei qual promessa, de repente, você está desanimado porque ela ainda não aconteceu. Eu sei que provavelmente tem alguma promessa aí no seu coraçãozinho que você está esperando acontecer. Eu sei, porque no meu tem. E das pessoas que eu conheço mais intimamente, eu sei que tem também. Então, provavelmente tenha uma também no seu coração, que ainda não aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que ele é o quê? Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. De repente não é exatamente do jeito que a gente queria, no momento que a gente queria, né? Na nossa geração ansiosa, no Irmãos a gente de vez em quando fala disso. A gente está vivendo uma geração de ansiosidade, a flor da pele, né? Foi o tempo que as coisas demoravam a acontecer. Hoje em dia a gente está na época do smartphone, que você bota o dedinho ali. Hoje em dia você não precisa nem digitar senha, você encosta o dedo ou bota na cara assim, ele já reconhece, já abre e já vai para o site que você quer, e é um clique, você tem a informação na sua mão, e as coisas são assim, ó, rápido, 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 rápido. E às vezes a gente transfere isso para Deus. A gente acha que a gente vai falar com Deus, vai pedir para Deus e vai ser assim, ó, um estalo, e o negócio vai se materializar na sua frente. E aí a gente vê as nossas igrejas, muitas das vezes, pessoas se desanimando, pessoas entristecendo, pessoas ficando pelo caminho, né? Pastor está calejado com isso. Tantas pessoas vêm, tantas pessoas chegam, tantas pessoas, né? Avivadas, cheias de alegria, e glória a Deus, e aleluia, e daqui a pouco essas coisas não acontecem exatamente do jeito que elas esperavam que acontecesse. Aí o glória a Deus e aleluia vai diminuindo, o semblante vai caindo, e daqui a pouco as pessoas não estão mais aqui. Daqui a pouco você encontra as pessoas ali na rua: vou voltar lá um dia, desanimei,
Fui para outro lugar para poder tentar, que lá de repente a minha esperança renova. A gente esquece da fidelidade de Deus. E que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não é ansioso como a gente. Deus não vai fazer algo por você num estalar de dedo só para cumprir o capricho da sua ansiosidade. Não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia também diz isso, né? Só que a gente só gosta de ler aquilo que... só gosta de se atentar àquilo que satisfaz o nosso ego, muitas das vezes. Alguns textos a gente só pega para ler quando tem que falar alguma coisa específica daquilo. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, gente. Independente do que está acontecendo lá fora, independente do que está acontecendo aqui dentro, independente do que está acontecendo na sua casa, na minha casa, independente se está acontecendo o que você quer ou não, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é, e Ele continuará sendo o Deus fiel. O Deus fiel. O nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Mas e aí? Esse fruto do Espírito que a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que pôr em prática. É fácil falar que Deus é fiel, né? A Bíblia fala isso pra gente. Eu trouxe apenas quatro exemplos aqui, textos, né, que exemplificaram a fidelidade de Deus. Tem centenas ali na palavra do Senhor. Eu trouxe apenas 4 que falam diretamente sobre a fidelidade de Deus. Mas talvez a gente fique pensando, talvez você esteja pensando, porque eu já pensei assim. Não, mas Deus é Deus, né? Mas Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é Santo, Deus é Todo-Poderoso, Deus é Espírito. Quem sou eu para ser fiel em alguma coisa? Porque eu sou um ser humano, sou um pecador. E aí a gente fica usando isso como desculpa muitas das vezes, para não ser fiel naquilo que Deus chamou a gente para ser fiel. O pastor falou aqui agora no momento de ofertas, né, de dízimos e ofertas. Quantas pessoas não botam o pé na porta de uma igreja com medo de ser, confrontado em relação às suas finanças? Quantas pessoas têm medo de ser confrontado nessa área? Não confiam na fidelidade de Deus. Não confiam na palavra de Deus. Quantas pessoas? Quantas vezes a gente faz assim também em outras áreas? Evita certas situações, evita certos momentos, evita certos embates, evita se colocar em certos lugares, porque a gente não confia na nossa fidelidade mesmo, né? Há pouco tempo atrás eu estou conversando com um amigo e ele perguntou sobre a faculdade que os meus filhos fizeram. E aí a gente conversando, tá? Eu falando para ele até da estratégia que a gente fez quando os meninos eram novos ainda, né? Para quem me conhece aqui, eu até poucos dias atrás eu era técnico mecânica e eu não tinha dinheiro nem para pagar a minha faculdade, quanto mais a deles, né? Sendo bem sincero. E a da Daniela muito menos. E a gente fez uma estratégia. Vocês vão fazer um curso técnico, né? Eles estavam no ensino fundamental ainda. Vocês vão fazer um curso técnico e vocês vão estudar para passar na faculdade pública. Se vocês não passar na faculdade pública, vocês vão trabalhar, porque o curso técnico vai capacitar vocês para trabalhar,
vocês vão pagar o seu curso técnico e eu vou ajudar vocês como pai, vocês vão estar morando comigo ainda, eu vou dar ajuda para vocês nesse sentido. Eu não tenho condições de pagar uma faculdade para vocês. E nós fizemos essa estratégia dentro de casa, administrativamente falando, né? Colocamos isso diante do Senhor e agimos assim. Mas, graças a Deus, Deus foi tão bom que eles fizeram o curso técnico público, os dois, e os dois também fizeram a UFES, né? 0800 ali, passaram na UFES. E aí, chegando nesse assunto que tem a ver com a fidelidade, quando eu falei que eles fizeram UFES, esse amigo falou assim, nossa, mas como que seus filhos fizeram UFES e não se desviaram? Mas como que seus filhos conseguiram estar naquele ambiente e não se desviaram? Eu não sei se eu vou deixar minha filha fazer UFES. Aí eu fiquei olhando ele falar. Eu confesso que eu fiquei um pouco sem saber como responder na hora, né? Mas aí a gente conversou, eu falei que não era assim, que a questão de um filho desviar ou não vai muito da educação que ele recebe, vai muito, não é um ambiente que vai mudar isso. Mas, contextualizando com isso aqui, quando eu falo que a gente tem medo de certos lugares, é porque a gente não confia. Nem na gente mesmo. A gente não confia que a gente vai ser fiel a Deus. Muitas das vezes a gente não deixa nossos filhos fazer certas coisas, não é só porque a gente quer guardar eles ou tem coisa, né? Porque a gente não confia que eles vão obedecer a gente lá, né? A gente não deixa nossos filhos sair para certos lugares e, de repente, num cinema com um colega da escola que não seja crente. Não é porque a gente está com medo do filme, não, é porque a gente não confia que ele vai obedecer a gente quando a gente não estiver vendo. A gente não confia na fidelidade dele para com a gente. Porque muitas das vezes a gente reflete, eu estou falando isso porque eu já fiz isso, muitas das vezes a gente reflete neles a nossa infidelidade. Eu não sei se eu seria fiel nesse sentido, então eu vou evitar que o meu filho faça isso. Eu sou infiel. E aí eu reflito isso na vida da outra pessoa. Eu desconfio que a outra pessoa vai fazer, mas na verdade aquilo está aqui, ó. Não está nem lá, está aqui, ó. Não é? A gente, vamos dizer assim, a nossa sociedade mudou muito rápido com a tecnologia, né? Virou uma chave assim muito rápido. A nossa geração viu isso, né, pastor? Pastor é uma geração um pouquinho depois, mas assim, eu estou dando uma moral para ele, Mas, brincadeiras à parte, a gente viu esse start aí, né? A gente viu coisas a gente viveu coisas na nossa infância que se a gente conta para os nossos filhos agora, eles não sabem nem o que é, né? De vez em quando a gente brinca com isso. Mas é verdade. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, na área da metalúrgica, e a gente tinha uma cultura, né? Eu via isso com os colegas de trabalho, uma cultura assim, de desconfiança dentro do matrimônio. Todos aqueles colegas de trabalho que a mulher trabalhava fora naquela época, eu lembro disso claramente, todos aqueles colegas de trabalho que a mulher trabalhava fora, os outros falavam que ele era... Preciso repetir não, né? Por quê? Porque era uma cultura que a mulher tinha que ser só dona de casa, né? O cara ia lá, trabalhava, levava, né? Isso nada mais é do que isso que eu acabei de falar. A gente refletir no outro aquilo que a gente quer fazer ou aquilo que a gente tem disposição a fazer. O cara era infiel. E aí ele achava que se ele deixasse a mulher dele trabalhar fora, o que ele ia fazer? Ser infiel igual a ele. E às vezes a gente faz isso. Muitas das vezes a gente faz isso. A gente transfere para o outro a nossa infidelidade, aquilo que está dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, esse manual do homem, né? Como eu aprendi com um amigo uma vez que ele falou isso, eu não esqueci, ele tratava a Bíblia assim.
esse manual que o Senhor deixou para a gente, que Ele nos ensina que é possível ser fiel. É possível ter uma vida de fidelidade. Não é ser fiel em ponto específico, não. É possível ter uma vida de fidelidade. E eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos. Exemplos bíblicos. Exemplos de homens e mulheres que escolheram ser fiel. Eu tenho certeza que eles também foram tentados, mas eles escolheram ser fiel. E eu queria começar com uma frase de um homem que a gente lê muito sobre ele, a gente fala muito sobre ele, e ele tinha uma postura, ele foi fiel e ele tinha uma postura muito grande. Está lá em 1 Coríntios 11, 1, para vocês que estão acompanhando aí. Apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a chave para mim e para você alcançar a fidelidade. Essa é a chave para você, Clésto, para mim, que temos nossas falhas sim, temos nossos desejos sim, temos nossas vontades sim, sermos fiéis ao Senhor, imitando aquele que era fiel, aquele que era perfeito, aquele que foi fiel até a morte, aquele que negou a si mesmo, aquele que considerou os outros melhores do que ele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Foi o que Paulo falou. Engraçado que Paulo falou essa frase e eu fiquei pensando, eu estava meditando, se Paulo tivesse nascido 1 milênio depois, 1000 anos depois, e ele tivesse falado essa frase na Europa, provavelmente ele seria morto, porque ele estava blasfemando, seria um mártir, né? Porque estava falando algo. A própria igreja mataria ele, provavelmente, porque todos aqueles que se levantaram com intrepidez naquela época foram perseguidos. Se Paulo nascesse há 2000 anos atrás, 2000 anos depois, na nossa geração, provavelmente ele seria cancelado por mim e por você, porque a gente ia achar ele muito soberbo, né? Nossa, que pastor soberbo, falar um negócio desse, quem ele pensa que é, né? Provavelmente ele seria cancelado por boa parte da igreja. Mas ele falou na época certa, ele falou no momento certo, ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus e deixou essa dica para mim e para você, essa chave. O Senhor conhece a minha e a sua incapacidade, o Senhor conhece a minha e a sua fraqueza, o Senhor conhece as nossas vulnerabilidades. E é exatamente por isso que Ele enviou o Espírito Santo. É exatamente por isso que Ele não cobra isso de você sozinho. É exatamente por isso que a Bíblia que a gente leu, o texto que a gente leu lá de Gálatas diz que o fruto é do Espírito. O fruto não é do Léo, do Juan, da Jane. O fruto é do Espírito. O fruto não é meu. O fruto não é seu. O fruto é do Espírito. E por isso só você pode ter certeza que é possível. Porque é dele. A obra é dele. O fazer é dele. A gente precisa se posicionar. E para a gente não ter dúvida e relembrar alguns exemplos de homens e mulheres, né, que decidiram levar uma vida de fidelidade. Lá no Antigo Testamento, todo mundo conhece a história de Abraão, né? O pai da fé, patriarca, né? As 3 maiores religiões desse planeta são religiões abrânicas. Um homem que confiou e obedeceu ao chamado de Deus, mesmo com promessas parecendo impossíveis de serem cumpridas. Um homem velho, uma mulher já da mesma idade que ele, que recebeu uma promessa fantástica. Um homem que tinha uma mulher estéril, recebeu uma promessa que ele era para olhar para as estrelas, que a sua descendência
ia ser incontável. Quem aqui acreditaria? Não precisa levantar a mão, não. Mas ele acreditou. Ele lutou por aquela promessa. Ele foi atrás. Ele obedeceu. E ele viveu. E nós somos frutos dessa promessa. Porque ele decidiu ser fiel. Ele decidiu obedecer. E se a gente for falar de Jó? Jó perdeu todos os seus bens, saúde, família, mas manteve-se fiel, se manteve íntegro, se manteve fiel a Deus em meio ao sofrimento e tornou um exemplo para mim e para você de uma paciência e de uma fé inabalável. Um homem que escolheu ser fiel. Quando você lê o texto de Jó, quando você lê o primeiro capítulo ali, é um negócio tão assustador que você fica pensando, como que esse cara viveu isso, cara? Como que chega uma notícia, morreu o filho, chega a notícia, morreu, roubaram os gados, chega a notícia, morreu não sei o quê, morreu, acabou, foi acabando tudo. Um homem que o texto começa dizendo que ele era rico, daqui a pouco ele estava miserável, doente, jogado no meio de um quintal, raspando as próprias feridas com um caco de telha. Eu acho que na nossa cultura ou na nossa vida que a gente tem hoje é difícil até de imaginar isso, né? É difícil até de imaginar para a gente conceber. Mas em meio a tamanho sofrimento, esse cara escolheu ser fiel. Esse cara decidiu ser fiel. Esse cara alcançou o favor de Deus. Vocês lembram da história de Daniel? Daniel permaneceu fiel a Deus mesmo em um ambiente hostil. Daniel era um jovem. Jerusalém foi invadida. Israel foi invadido, vamos dizer assim. E boa parte daquela população foi levada cativo. Em especial os jovens, né, escolhidos a dedo da família real. Jovens, a Bíblia diz, jovens que não tinham defeitos, né? Daniel estava entre eles. Ele foi levado escravo para uma terra. Ele foi levado escravo para outra cultura. E mesmo que, de repente, é muito interessante a história quando diz que ele foi levado e ele foi escolhido entre ele e mais alguns jovens ali. E o rei ordenou que eles ficassem sendo tratados, né? Durante 3 anos ali. Até terem condições de servir, de estar na mesa do rei, junto na presença do rei. Eles precisaram fazer um intensivo ali, uma faculdade intensiva na Babilônia ali para aprender a cultura, né? E é interessante que era Nabucodonosor, na época era Nabucodonosor, né? O rei. Nabucodonosor manda tratar eles com o bom e o melhor que eles tinham. Eles tinham direito de comer as mesmas iguarias do rei. Eles tinham direito de tomar o mesmo vinho que o rei tomava. Será que a gente ia achar isso ruim? Ou será que a gente ia glorificar Deus e falar, Senhor, mesmo no meio dessa guerra, o Senhor me abençoou, o Senhor está me dando o melhor dessa terra. Ia comer, beber e se fartar, se alegrar e pronto. Eu não sei exatamente quantos anos Daniel tinha. A Bíblia diz que ele era jovem. Eu confesso que eu nem pesquisei sobre essa informação, não. É porque veio aqui agora. Mas, independente da idade, sabendo que ele era jovem, ele escolheu ser fiel. Ele escolheu obedecer uma educação que ele recebeu lá atrás. Uma educação que ele recebeu dos pais que a Bíblia não fala, mas poderiam até estar mortos, porque a gente estava em tempo de guerra, eles foram levados cativos. Ele decidiu obedecer e ser fiel, sabendo que de repente as suas irmãs, ou até mesmo a sua mãe, poderia estar sendo escravizada, porque era assim que eles faziam na época. Eles pegavam os homens para trabalho, e as mulheres viravam escravas sexuais, escravas serviçais. Era uma coisa terrível, não era bonito não. Não tinha glamour nenhum não.
Mas esse jovem escolheu ser fiel a Deus, independente daquela atrocidade que estava acontecendo, com a sua nação e com a sua família. Porque se chegou até ele, chegou na casa dele, então chegou na sua família. Ele escolheu ser fiel a Deus e não se contaminar com as coisas boas que o rei ofereceu para ele. É bom a gente frisar isso, porque às vezes a gente pensa que é só coisa ruim. Não. Ele escolheu não se contaminar com as coisas boas que o rei ofereceu para ele. Que o rei ofereceu o melhor que ele tinha. Aquilo que ele compartilhava, que ele comia, ele ofereceu para ele. E engraçado que passou alguns anos, né? Eu acredito que passou alguns anos. A Bíblia não dá exatamente também esse tempo. A história não fala exatamente, mas passou alguns anos. E Daniel já tinha passado por aquele intensivo, aquele curso ali, né? 3 anos de preparação, 3 anos aprendendo a cultura. E ele foi promovido, como outros também, foi promovido a governador de províncias. Ele teve um cargo importante no governo daquele império. E aí veio novamente mais uma prova sobre Daniel. Ele, na sua prática de oração diária, ele foi impedido de orar. O rei deu mais uma ordem para que ele não pudesse, para que ninguém pudesse orar, para que ninguém pudesse adorar um outro Deus a não ser a estátua dele, né? Mas ele, mais uma vez, escolheu ser fiel a Deus, colocando a própria vida em xeque. Ele escolheu ser fiel a Deus. E ele foi lá passear com os leões. Foi jogado na cova dos leões. E mais uma vez Deus honrou a vida dele. Porque ele escolheu ser fiel. Ele escolheu ser fiel. Eu vou correr aqui que já está... Parece que é demorado, mas não é não, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, contemporâneos de Daniel também, preferiram ser lançados na fornalha a desobedecer a Deus e adorar uma outra estátua, demonstrando que a obediência a Deus é mais importante do que a própria vida. José, mesmo após ser vendido, escravizado, caluniado, esquecido, permaneceu fiel a Deus. Permaneceu fiel a Deus, independente daquilo que estava acontecendo ao seu redor. No Novo Testamento a gente tem a própria Maria, mãe de Jesus, aceitou com fé e humildade a missão que Deus deu para ela, mesmo diante das incertezas do julgamento que aquela menina ia receber daquela sociedade naquela época. Ela aceitou, ela foi em frente, e o resto Deus fez, né? Mas ela aceitou. Ela disse: eis-me aqui. Apóstolo Paulo, como a gente acabou de citar antes, a vida de Paulo se tornou um testemunho da presença de Cristo, ao ponto de ele afirmar que não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Paulo foi um homem fiel a Deus, um homem que gastou a sua vida levando a palavra de Deus, um homem que gastou a sua vida proclamando esse evangelho que chegou a mim e a você, um homem que gastou a sua vida abrindo igrejas no mundo antigo, um homem que escolheu ser fiel, independente das suas convicções, porque ele era um religioso ferrenho, era um homem culto, um homem cheio de sabedoria, né? A Bíblia relata isso. Mas a partir do momento que Deus se revelou para ele, a partir do momento que Jesus revelou a fidelidade dele para ele, a partir do momento que ele recebeu esse Espírito Santo de Deus, que produz em nós frutos, que produz em nós o fruto, com tamanhas características, ele escolheu ser fiel a Deus. E a mensagem que eu queria deixar nessa noite para a gente é o seguinte: nós podemos sim ser fiéis ao Senhor, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim.
Escolha ser fiel a Deus. Escolha ser fiel à sua palavra. Escolha ser fiel aos seus princípios. É uma escolha, é uma decisão, e ela é obra do Espírito Santo de Deus. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Mas queria orar antes do ministério de louvor. Adorar ao Senhor, para a gente encerrar. Eu queria orar com vocês. Mas eu queria pedir que você fechasse seus olhos e colocasse diante do Senhor a sua impossibilidade. Hoje a gente falou sobre fidelidade. A gente mostrou aqui pela palavra de Deus que Deus é fiel em todo tempo. Isso é parte dele. A gente mostrou aqui através de homens, de exemplos de homens, que a Bíblia relata para a gente que é possível ser fiel. A fidelidade é só um das 9 características do fruto do Espírito. A fidelidade é um dos gomos desse fruto. Eu não sei o que está passando no seu coração, eu não sei o que você está pensando neste momento, mas eu sei que o Deus que nós servimos é o Deus que nos enviou o Espírito Santo. É o Deus que pode fazer no meu e no seu coração aquilo que precisa ser feito. Basta a gente se posicionar como esses homens se posicionaram. Basta a gente escolher. Basta a gente tomar uma decisão. E o Senhor te chama hoje para essa decisão. Para a decisão de ser fiel, para a decisão de obedecer ao Senhor. Eu não sei qual é a área que você ainda luta, eu não sei o que acontece, quais são as áreas da sua vida que você ainda tem essa resistência. Talvez porque você foi educado assim, talvez porque você aprendeu com seus pais assim, com seus avós, com seus amigos, eu não sei. Eu sei o que está no meu coração e eu quero colocar diante do Senhor. E eu queria te pedir, coloca diante do Senhor também. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem impedido você de desenvolver a sua fidelidade a Deus em algumas áreas. Coloca diante do Senhor a sua vontade, o seu anseio. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele que você precisa dEle. Fala para Ele que você decide, mas que você precisa do Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer, para te fazer fiel da maneira que você precisa ser. Este é o seu momento. Paizinho, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva, Senhor, é eficaz, Senhor. A Tua palavra corta, Senhor, os nossos corações, ó Pai. A Tua palavra fala profundamente, Senhor, em nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu falou comigo, Senhor, primeiramente nessa noite, que Tu falou comigo, Senhor, primeiramente através dessa palavra, Pai. E Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que não foi à toa, Pai. Eu creio que aqui, Senhor, tem pessoas que também, Senhor, estão impelidas, Senhor, a Te servir, a serem fiéis ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida deles neste momento o Teu Espírito Santo, Pai. Deus, encha os Teus filhos, Senhor, encha os Teus filhos do Teu Espírito, Pai. Produz, Senhor, neles o fruto, Senhor. Produz, Senhor, neles o fruto necessário, Senhor, para que todas essas características, Senhor, sejam reveladas na vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ouve, Senhor, o anseio dos seus corações, ó Pai. Ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos, Senhor. Ouve, Deus, aquilo que eles têm colocado diante de Ti no íntimo, Senhor. Ouve, Senhor, aquilo que eles têm colocado no Teu altar, Senhor. Ouve aquilo que está guardado no fundo do seu coração, Pai, mas que eles estão colocando diante de Ti neste momento, Pai. Vem de encontro com Teu Espírito Santo, Pai, e produza frutos de arrependimento, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser uma igreja viva, Senhor, que vive o Teu Evangelho em verdade, Pai.
Vive a tua palavra, Senhor. Vive as tuas verdades, Senhor. Que as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor, Senhor, possam ver, Senhor, e ouvir de Ti através da nossa vida, Pai. Através dos nossos testemunhos, ó Pai. Ó Deus, que mesmo quando a gente não abrir a nossa boca, Pai, mesmo quando a Tua igreja não estiver no momento de fala, Senhor, eles possam enxergar o Teu Espírito Santo através da vida dos Teus filhos, Senhor. Seja assim sobre o Teu povo, seja assim sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és fiel, Pai. Sabemos que Tu és Deus soberano, que Tu és todo-poderoso e que Tu há de cumprir. Tu há de cumprir, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Não volta vazia, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Santo é o Teu nome. Toda honra e toda glória é do Senhor. Amém, Pai.